Caso encerrado, o Botafogo considera pedida muito alta por Bernardeschi e não avança nas negociações com os intermediários. Isso queima muito o filme, ainda mais nesse momento importante de negociações. Burley envia documento para a CBF reclamando de dívida de 48 milhões do Botafogo por Vitinho. Botafogo e Benfica finalmente chegam a um acordo por Arthur Cabral e agora falta só pequenos detalhes da parte salarial com o jogador para Botafogo, Arthur Cabral e Benfica sentarem e assinarem um acordo. Tudo sobre Botafogo no mercado de transferências, saídas, chegadas. Mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e principalmente, cara, esse canal levou 2 strikes já de dia 22 de abril e agora dia 30 de maio. Se até o dia 22 de junho nós não levamos nenhum outro strike, show de bola. Se vier mais um strike nos próximos 18 dias, mais um strike, esse canal desaparece, nunca mais volta. Perdemos o contato aqui com vocês que gostam do nosso conteúdo. Então, se você curte o conteúdo aqui desse canal, aqui embaixo tem o link do nosso canal Reserva, o 2.0. Tem vários links, tem que dar Jet Sport, do nosso Instagram, se quiser, segue lá também, é bom você seguir a gente. Tem o canal de React Torcedores, que eu quase não estou mexendo, mas tem o link do nosso canal 2.0 aqui, no Tiro do Fogão. Então, se inscreve lá, para você, caso esse canal desapareça, por lá você vai ter acesso aos nossos conteúdos. Se esse canal não desaparecer, manteremos esse aqui com conteúdos mais longos, vídeos maiores, e o de lá com vídeos de 15, 20 minutinhos no máximo, e aqui com vídeos de meia hora, 40 minutos, pouco mais que isso, para quem gosta de vídeos mais longos, tá bom? Mas não se esquece, se inscreve no canal Reserva, por favor. Se você gosta da gente, se inscreve lá, tá? Vamos partir pro vídeo e depois a gente conversa. Alguém Massa, do Campeonato Brasileiro. Teve a bronca que nós levamos via Paulo Massini e deu resultado. Qual bronca? Que ontem, não começamos o programa sem falar, verdade. Botafogo e O tal. Botafogo venceu o Ceará por 3-2 e pulou pro G6. Né? Vai pro Mundial, mais bem colocado. Eu gostei da Ontem frase. foi a despedida do 3-2 sobre o Ceará. Ontem foi a despedida do Igor Jesus, também Isso. do Botafogo. Vai fazer falta, hein? Esse jogador vai fazer falta. Ninguém acertou 3-2, né? Ninguém acertou 3-2. Não sei se a gente vai colocar... Eu falei 3-1, hein? Foi, você tava... E o Pedro Raul fez o segundo no final. Pensei em você. Ó a classificação do brasileiro como está depois desse jogo aí. Olho na tela. Ó o que interessa. O Botafogo pulou para o 6º lugar. Tirou a posição do Bahia. O Bahia agora é o 7º. Então o Botafogo está nesse momento no G6 do Campeonato Brasileiro. Botafogo que 6 pontos do líder Flamengo. Anunciou agora há pouco Caio com K, Caio Pantaleão. Aquelas coisas do scout que eu já passei a respeitar muito o scout do Botafogo. Eles tiram vários coelhos da cartola. 6 anos na Rússia, 29 anos. Eu nem lembrava dele, nem jogou aqui no futebol brasileiro praticamente. Jogou na Ferroviária, pegou um pouquinho ali de base de Ferroviária e mais Atlético Paranaense. É daqueles brasileiros que saem muito cedo para viver a Europa. 6 ou 7 anos de Krasnodar da Rússia. Caio Pantaleão, me parece, é aquelas apostas que eu já não... Depois que trouxeram Eduardo, vários jogadores, né? O próprio PR perdido ali no Náutico. Júnior Santos. O scout do Botafogo merece esse voto de confiança de todo mundo. Mas é um trocar de pele super radical, né? Sempre. sim. Então você não... Acho que ninguém perde. Luiz Henrique Almada, Igor Jesus, assim, vamos ter dinheiro, vai contratar um monte de jogador que está saindo da Europa e tal, mas não é tão simples. Eu gostei da frase do Paiva depois do jogo. Se tivéssemos medo, ficaríamos em casa e não disputaríamos o Mundial. Então Tá fortão. Peito cheio. Se tivéssemos medo, não faríamos bolão também, viu, Massa? Olha a classificação do bolão como está depois de... Estava acompanhando Botafogo e Ceará e você arrebentando, narrei, por acaso eu narrei. narrando. Por acaso eu que narrei. Você estava narrando muito bem e a gente acompanhando e foi jogar com 5 gols. O narrador adora, né? 5 gols, emoção pura. O Botafogo chega no G6 do Campeonato Brasileiro, se despede da sua torcida e também do Igor Jesus, que será atleta do Nottingham Forest. Vamos mostrar tudo isso. Uma noite especial. O último encontro dos jogadores com a torcida
antes da Copa do Mundo de Clubes da FIFA e a última partida do atacante Igor Jesus no estádio Newton Santos. O coração fica um pouquinho apertado, mas isso faz parte da carreira de jogador. Agora eu vou seguir um novo caminho, espero também ser muito feliz e agradecer à torcida pelo reconhecimento, por tudo que eu fiz aqui. Todos vão estar dentro do meu coração, até porque é o clube que eu identifiquei bastante, é um clube que eu tanto amo. O jogador, que está indo para o Nottingham Forest da Inglaterra, foi ovacionado pela torcida após o jogo. Em campo, o alvinegro foi dominante durante o primeiro tempo, mesmo com poucas chances claras de marcar. Aos 17, Igor Jesus tentou, mas a bola parou em Fernando Miguel. Depois foi a vez de Arthur carimbar a trave, até que aos 44, Mastriani aproveitou o rebote após tentativa de Santi Rodrigues e balançou a rede. Importante para mim, poder convertir o primeiro gol com essa camisa, camisa pesada, camisa que é lindo defender, mas obviamente fazer o gol é importante, o atacante vive do gol. Na volta do intervalo, Pedro Raul deixou tudo igual no placar após cruzamento de Mugni. Depois, Dieguinho colocou a mão na bola dentro da área e a juíza marcou pênalti. Alex Telles converteu. Na sequência, foi a vez de Marlon Freitas deixar o dele. Já na reta final, Pedro Raul novamente descontou para os visitantes, mas não foi o suficiente para evitar a derrota. O resultado levou o Botafogo ao G6 do Campeonato Brasileiro. E agora o time do técnico Renato Paiva vai começar a pensar na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O Glorioso não terá uma vida fácil pela frente, já que está no grupo B com 2 europeus, PSG e Atlético de Madrid, além do Seattle Sounders dos Estados Unidos. O Mundial de Clubes. Não, se tivéssemos medo, ficávamos aqui em casa e não íamos, não vamos cortar ADN. Se estivermos a trabalhar uma ideia até agora, porque é que a vamos mudar? Não é em 5 ou 6 dias que tu vais conseguir mudar uma ideia só porque vais jogar um Mundial de Clubes. Aquilo que a nossa maior vitória é ser quem somos. Perceber o clube que vamos representar, o clube e o país que vamos representar. Esse peso nós temos que o assumir e assumimos de muito bom gosto. Já o Ceará tem o Sampaio Correia pela frente pela Copa do Nordeste. Depois, o time faz uma pausa e a ideia da comissão técnica é corrigir os erros para a volta do Brasileirão. Rômulo Mendonça, o Botafogo ganhou a importante vitória, G6, é um time que está evoluindo. Mas o Renato Paiva chamou atenção por aspecto defensivo, tomar 2 gols. O Pedro Raul chora coração pro Ronaldo. Chora nada. Tá na hora de vender ele. Ceará, vende ele direto, tá emprestado lá. E não comemorou, né? Porque ele... Claro que ele também é ex, lei do ex, dupla lei do ex. E aí ficou essa coisa, ganhou o jogo, mas tomou 2 gols e o técnico não gostou não, hein? Mas o ataque produziu bem. Eu gosto muito do Marlon Freitas, que é o cara que domina o meio de campo, comanda e fez um gol, que não é a especialidade dele, não é um finalizador, né? Mas ontem fez um gol e foi um destaque da equipe, junto com o Arthur também, muito habilidoso. O Igor que estava louco para fazer um gol, né? Na despedida dele. Queria bater o pênalti. Mas o Alex Telles, do jeito que ele bateu, era realmente o Alex Telles que tinha que bater, né? Que foi uma categoria absoluta, né? Foi mesmo. Mas realmente a defesa do Botafogo foi bem frágil. O Ceará é uma equipe que não ganha fora de casa há 4 meses. Não tem nenhuma vitória fora de casa no Brasileirão. E é uma equipe que vem sofrendo com o ataque e anotar 2 gols é sintoma de que realmente a defesa do Botafogo está bem fraca mesmo nesse sentido. A bola aérea, ele chamou atenção para isso também. Edu Dracena, interessante que o Botafogo chega no G6, começa de novo a mostrar que está afim do Campeonato Brasileiro, é o atual campeão. E é uma equipe que precisava também na despedida do Igor Jesus, despedida da torcida antes da Copa do Mundo de Clubes e venceu, o mais importante. Venceu e principalmente num jogo pré-mundial. Isso é muito importante até para chegar com mais confiança. E o Renato Paiva, a gente criticou aqui no início quando ele chegou, mas a gente está vendo que está tendo uma evolução muito grande com relação ao Botafogo. O terceiro gol mostra muito bem isso. Foi uma saída de bola lá na defesa do Botafogo, foram tocando a bola, tocando, e chegou para o Marlon Freitas finalizar do jeito que foi aí. Então vejo que o Botafogo
está vindo um crescente num momento importante, principalmente num campeonato que eu acredito que também não vai brigar pelo título mundial, porque tem outras equipes também, como o Palmeiras e tantas outras, que vai brigar pelo título mundial. Não, o Palmeiras vai brigar pelo título e o Botafogo não. Vai fazer uma grande campanha no Mas sabe, o grupo é pesado do Botafogo, né? É Seattle, depois é PSG e Atlético de Madrid. Então, Nossa. Cicinho, Se passar por esse grupo, aí chega grande na próxima fase. Só que tem um detalhe, ontem também falando em jejum, quase 9 meses, que o Mastriani não fazia um gol, ele que é um goleador, no América saiu fazendo um gol atrás do outro, por exemplo, teve uma passagem mais apagada no Atlético Paranaense e ontem ele abriu o placar. Então o Botafogo vai precisar de alternativas, perdendo o Igor Jesus, é um bom candidato, de repente, até a virar titular. Exatamente, Renata. E algumas informações, né, que passaram durante o jogo também é que o Arthur Cabral está praticamente certo com o Botafogo. O Mastriani é um jogador muito interessante e vai brigar por essa posição. É um goleador e atacante, passa por esses períodos assim sem fazer gol. É ruim, mas ontem ele teve a oportunidade, ele estava no momento certo, no lugar certo, fez o gol e ajudou o Botafogo. O que dá para falar do jogo de ontem é que os dois times, o Ceará no começo do jogo, né, a maior parte do jogo, pensando já nessa parada, e o Botafogo já com a mente lá no Mundial. Então é difícil você entrar, os jogadores com medo de se lesionar, e o Botafogo, quando apertou um pouquinho, que tem o melhor time, conquistou a vitória. Tomou 2 gols que não é normal o Botafogo tomar, mas conseguiu o ideal, que era os 3 pontos, e tá tranquilo aí na tabela. E teve a ausência do Savarino, que é o jogador fundamental no ataque, que está com a seleção da Venezuela, né? E é um jogador que articula, que faz gols, se apresenta, muito bom jogador também. O Botafogo, que depois de você perder Almada e Luiz Henrique, é muito difícil substituir esse tipo de jogador, hein? Ronaldão, só pra gente fechar, que bom um jogo de 5 gols, partida do Brasileiro, uma quarta-feira sossegada. Narrador, né? É uma beleza. Agora, Pedro Raul, hein? O que dizer de Pedro Raul? Que eu fiquei ontem esperando um gol. Um homem bonito. Um homem bonito, um homem que faz gols. Agora, os 2 gols que ele fez também, difícil de bater de esquerda nessa chegada aí e de cabeça também. Quer dizer, ele tá melhorando e cada dia que passa, já pode pensar numa seleção brasileira também, quem sabe. E por que não joga no Corinthians, hein? O que acontece no Corinthians? As coisas que os jogadores não Para aí, conseguem você é engraçado. O Pedro Raul pensando em seleção brasileira e o Yuri Alberto o quê? O Yuri tá machucado. Não, mas e antes? Aí pode brigar os dois, brigar ali no ataque. Porque o que tá fazendo de gol esse menino lindo do papai? Parabéns, Pedro. Fala, galera. Eu sei que geral aqui é fã de futebol, certo? Mas o que seria de um bom jogo sem uma boa camisa do seu time? Agora imagina poder comprar aquela camisa modelo torcedor ou até modelo jogador, igualzinha do jogo, com a melhor qualidade e o menor preço do mercado. É disso que eu tô falando, é por isso que eu venho apresentar para vocês a Jet Sport. Essa loja que é referência quando o assunto é material esportivo de qualidade. Tem as camisas de futebol, modelo jogador e torcedor, tem as retrô, tem de NBA, isso mesmo, imagina, trajadão de Boston, de Golden State Warriors para ver aquela NBA marota na ESPN. E tem mais, tem kits infantis, tem casaco corta-vento, tem short, tem modelo feminino, tem manga longa, tem manga curta, tudo para você que não abre mão do estilo e conforto na sua camisa do time de coração. E o melhor de tudo, preço imbatível, incomparável no mercado e a qualidade que ninguém supera. E vou te falar, não é um cliente de divulgação qualquer, eu sou cliente deles há mais de 10 anos, eu confio, eu aprovo, eu sou cliente, cara. Todo mundo que conhece, compra, vira cliente fiel, não larga nunca mais. E como se não bastasse, eu ainda tenho uma surpresa exclusiva para vocês aqui do canal. Só aqui você vai ter direito ao cupom Notícias do Fogal, né, Sentiu 10, para garantir 10% de desconto na sua compra. E o melhor disso tudo, o desconto é acumulável, cara, com várias opções incríveis de descontos e promoções no site, como frete grátis, a taxa do Haddad tu não paga, promoção compre 2 e leve 3 e muito mais. Ah, e você que é membro do canal vai ter um cupom exclusivo na aba de membros só pra vocês. Melhor do que esse de 10%, tá? Então, quer ter acesso a um cupom melhor ainda? Vire membro. Pô, tem plano de 3, de 5, de vários valores. Por 3 ou 5 reais tu vira membro e pega um cupom melhor do que esse. Pô, tá de sacanagem, é muito bom, cara. Então não perca tempo, galera. Acesse o site Jet Sport. Aqui na descrição tem um link para vocês. Corre lá e não percam as ofertas incríveis
de lançamento do site. É 100% confiável, eu garanto. Vem pra Jet Sport, você também. Mas agora vamos falar de bola rolando? Porque eu já tava com saudade do Campeonato Brasileiro, mas ontem teve jogo. Tava Botafogo mesmo? e Ceará teve jogo lá no Newton Santos. Botafogo venceu. Tomou algum susto ou outro, é verdade, Pedro Raul fez 2 gols, mas de uma forma geral controlou a partida, Hernan. Você estava lá no campo, em loco, acompanhando. Mastriani fazendo gol, né? Ele abre o placar, um gol importante para ele. Primeiro gol com a camisa do Botafogo. E aí depois o Ceará sai um pouco mais para o jogo, empata, mas o Botafogo consegue se sair melhor e marca mais 2 vezes. O centroavante que está lá para empurrar a bola pro gol, né? Esse é o estilo aí do Mastriani e provavelmente é o estilo do Arthur Cabral, né? Que está avançando aí a negociação com o Botafogo aí, Benfica, para ser o substituto do Igor Jesus. Foi falha para mim do Fernando Miguel, bom Fernando Miguel, goleiro experiente, mas falhou. E foi um jogo controlado, assim, né? O time do Ceará defensivamente fez uma partida muito boa no primeiro tempo. E aí um erro foi fatal, né? Aí, segundo tempo, tem o empate, Pedro Raul, e eu falei, pensei comigo, acho que agora o Ceará vai crescer de rendimento. Só que o elenco é muito curto, ele não tem muitas peças, opções ali no banco para você incendiar um jogo como, por exemplo, precisava ontem, né? O Pedro Henrique, que normalmente tem boas atuações, ontem estava um pouquinho abaixo, na minha opinião, e ele é muito bom jogador. E aí tem esse lance aí onde a Edna Batista chama o VAR, né? Avisada pelo VAR, ela vai até a cabine, olha, não tem muito segredo, pênalti. O Alex Telles até conversou com o Igor Jesus, mas o Igor Jesus falou, não, bate do teu jeito. Ele foi lá, bateu e fez o 2-1. E aí ficou aquela coisa, o Botafogo amplo domínio, chega a fazer o terceiro gol, né? Essa jogadaça do Marlon Freitas. Gol do Marlon Freitas. Passa pelo Arthur também. O Arthur jogou muito bem ontem. O Arthur Victor, que é ex-Palmeiras e ex-Bragantino. Arthur. É que é Arthur Victor também, né? Bahia. É igual o John Victor. Tem dois Victor. John Victor e Arthur Victor. Golaço do Marlon Freitas. E aí, no final, Pedro Raul mete um golaço. Pedro Raul jogou muito ontem. Para mim, ele foi o melhor em campo. E o Pedro Raul faz esse golaço e aí o juiz dá 8 minutos de acréscimo. E aí você tem um jogo que começou a ficar difícil para o Botafogo. Então, assim, o Renato Paiva estava desesperado na beira do campo. Epa, não sei o quê, o time posicionando o time atrás. E o último lance foi um lance de sustinho. Então, foi um jogo legal de se assistir, bacana. E depois teve toda a homenagem aí pro Igor Jesus, foi bem bacana. A gente vai ouvir o Igor Jesus já. PVC, um Botafogo que parte aí rumo ao Mundial de Clubes, entrando no G6, né, num bom momento, 3 vitórias seguidas. Chega no momento de confiança, porque o Mundial de Clubes vai ser difícil para todo mundo. Para o Botafogo, o grupo está bem encrencado, né? Chega no momento mais em alta, a gente está vendo aí a tabela do Campeonato Brasileiro, o Botafogo chega ao G6 com 18 pontos. O Ceará teve essa oportunidade, né? Se tivesse vencido, estaria lá, mas agora está na 10ª colocação com 15 pontos, atrás do Galo. Nos últimos 2 campeonatos brasileiros, o Botafogo, o Flamengo e o Palmeiras são os 3 únicos que jogaram no G6, que ficaram no G6 nos 2 campeonatos. Então, é claro que é um momento importante de confiança antes de viajar para o Mundial. O Renato Paiva disse que se tivesse medo não viajaria, não tem medo, vai jogar contra o Paris Saint-Germain e o Atlético de Madrid. Não é um grupo fácil, mas vai tentar se colocar. É um outro time, é uma mudança de time completa de novo, é a enésima vez que o Botafogo muda de time, mas é um time que agora começa a jogar com força e chega à zona de classificação para a Libertadores. Vamos ouvir então o Igor Jesus, porque foi a despedida dele da torcida, né? Ele vai disputar o Mundial de Clubes, mas depois já parte aí rumo ao Nottingham Forest. Já está acertado, né, Hernan? Já está tudo. 5 anos certo. de contrato, 20 milhões de euros. Jair e Cuiabano também já. Ainda não. Ainda negocia. Ainda está em andamento. Sim. Então vamos ouvir o Igor Jesus aí. Eu acho que eu tenho um pouquinho essa característica do futebol inglês, né? Mais contato, velocidade. Então acho que eu vou me dar bem lá, até porque acho que estou preparado para esse grande desafio. Sabemos que é um novo campeonato. Claro que é diferente, está podendo jogar uma Premier League, o jogo deve ser mais rápido, então quero poder chegar, me adaptar o mais rápido possível para fazer um grande
para ter grande desempenho lá também. Igor Jesus, então, falando dessa despedida e já projetando, né, sobre a adaptação, como é que vai ser lá jogar na Premier League, né, sobre a Premier League, todo jogador hoje quer jogar. Como é que foi? Como é que foi o bastidor aí dessa despedida dele? Ele falando ali no campo para você, irmã. Foi bem emocionante, assim, porque quando acabou o jogo, a torcida imediatamente já fez... Aqui, cadê essa pessoa? Cadê essa pessoa? Um indisciplinado. Você saiu onde foi? Não sei. É assim, ele deixa pro Ele é um indisciplinado. Onde você acha que ele foi? Vamos fazer uma... Ele levou o telefone, Comer, mas ele pode ter ido ao banheiro comer também. pão de queijo. Ah, pode ter ido comer pão de queijo. Quando ele voltar, a gente apura. Ou perdeu a lente, que nem ele perdeu outro dia. Outro dia ele perdeu a lente dentro do olho. Dentro do olho. Como ele fez isso, não sabe, se perdeu. Ele é um robô, né? Ele dentro do organismo. Ele é um robô, ele perdeu a lente... Dentro do olho. Mas foi legal essa homenagem que a torcida do Botafogo fez, porque logo que acabou o jogo, subiu um mosaico, né, com o nome Igor Jesus e tal, uma imagem dele, e ele deu uma espécie de volta olímpica, assim, se despedindo do torcedor. E quando ele chega lá pra gente, para dar entrevista, ele estava chorando. Eu falei, e aí? Tem nem como segurar a lágrima. Ele, pois é, parceiro. Pô, vivi momentos incríveis, assim. Ele falou assim, vivi momentos muito legais aqui, então não tinha como não me emocionar. Então, foi bastante legal poder ver isso, conviver com ele nesse momento. E acho que a entrevista dele é muito legal também, porque ele poderia dar um monte de migué. Falar assim, vamos ver, o futuro a Deus pertence, estou indo aqui e tal, não sei o quê. Que nem o Renato Paiva antes do jogo também, deu um migué, falou, não assinou nada, nem sei com o que ele está negociando, tem uma negociação aí e tal. Mas ele já falou, estou indo, Nottingham Forest, a Premier League. Jogar uma grande liga. Jogar uma grande liga. E ele falou assim, pela minha característica eu vou me dar bem lá. Então, assim, foi uma entrevista bem legal, assim, bastante sincera. É um lado humano, né? Dos jogadores que nem sempre a gente vê, e às vezes nesse momento, né, de despedida, isso aflora mais, né? Eles podem se mostrar um pouco Qual mais. foi o jogo dos 7 erros? PVC, antes de você falar, a pergunta que não quer calar é, onde você foi? Ao toalete. Ao toalete. Ah, tá. Você não perdeu a lente no olho, nem nada? Não, hoje não. Hoje nem não. Nem comer pão de queijo. Não foi comer pão de queijo. Não também. tem pão de queijo. E outra coisa, lembrar que ele chegou de graça. Chegou em baixa no futebol árabe, ele estava em baixa lá, uma aposta do Botafogo, e aí sai valorizado, sai campeão da Libertadores, sai campeão brasileiro, convocado para a seleção, 20 milhões de euros, um jogador, né, jovem ainda, mas você vê como, né, às vezes o jogador tem uma segunda chance, né? Às vezes, voltou para o Brasil, voltou para o Brasil, não deu certo lá fora. Às vezes você decreta muita coisa, né? Muito louco, né? Em um ano, a vida se transforma assim totalmente. Foi para a seleção brasileira, foi campeão de grandes títulos, levou a Libertadores, levou o Campeonato Brasileiro e agora parte com uma Premier League, que é aí a maior liga do mundo. Tá aí, imagem bonita dele se despedindo. Foi você que fez, Hernanzito? Não, essa aí é da TV do clube. Essa aí é da TV do clube, beleza. Olha que imagem bonita ele se despedindo. Ô, PVC, eu queria falar sobre esse novo momento do Botafogo, esse novo modelo, na verdade. Só fazer uma observação, posso? O jogo dos 7 erros, do que aconteceu ontem nesse rosto do Botafogo com o uniforme do Igor Jesus. Nem vi. O Botafogo estreou uniforme novo. Qual é o erro? Não são erros, são diferenças do uniforme anterior. A principal eu não vou falar, se está evidente, é só querer prestar atenção. Mas a gola está diferente, ela está uma gola polo. A listra do meio, ela é preta, ela não é branca. Que ele dá a canela, né? Eu pergunto, não sei qual é. Ele falou, é evidente, é só você olhar. Na canela. O número, você me deu na canela, isso número tá com a listra, que não tinha listra antes. Com o quadrado branco nas costas, não está com o número branco na listra diretamente, é mais visível o número preto. Ótimo, porque, nossa, a camisa do Galo, que é parecida, é impossível enxergar o número dos jogadores, aquilo me irrita profundamente. Mas a grande diferença que eu quero que vocês digam, para ela não precisar dar na canela. Está na canela. Tá na canela? Tá na canela. Igual você me deu na canela agora. Voltou a meia cinza. A meia, claro, gente. A meia cinza voltou. Tá na canela ou tá na meia? Tá na meia. A meia tá na canela. Não, mas tá na perna, né? Na panturrilha. A canela fica onde?
No braço? Tá no pé. Ai, as curiosidades de Paulo Vinícius Coelho. A meia cinza voltou. Voltou, aí, ó. O Botafogo foi campeão ano passado. Vocês não tinham percebido, gente? Era óbvio. O Botafogo óbvio, no ano passado evidente. foi campeão da Libertadores com meia preta. Era óbvio, gente. Oi, Hernan, esse mercado do Botafogo, pra gente finalizar rapidinho aqui. Tem uma arte aí, a gente preparou uma arte. Tem muitas artes. Tem uma arte aí. Chegadas e saídas do Botafogo. Bom, o Arthur Cabral, começando pelo... Arthur Cabral, o Montoro também. Bom, o Montoro já tá anunciado. Já tá anunciado e estava lá ontem, né? Não sei, eu tenho uma foto dele aqui. Será que dá tempo da gente mostrar? O governador? Não, do Novo Almada. É, ó, o Novo Almada. Não é o governador? Não é o governador, é o Novo Aí, ó, o Almada. Arthur Cabral na mira. Quão perto está, dá para dizer nesse momento? O Arthur Cabral deu uma avançada na questão dos valores e do formato comercial. Foi assim que eu apurei. O formato comercial da negociação já está fechado entre os clubes, né? Valores e tal, o formato de pagamento, aquela coisa toda. Isso já existe um avanço significativo, né? A questão agora que pega é o restante, né? Que são os outros detalhes. Detalhes de tempo de contrato, detalhes de salários com o jogador, discussão com o jogador, luvas, aquela coisa toda. Mas assim, o avanço entre os clubes já teve ali esse valor, é esse formato? Ok, vamos avançar para o próximo assunto? Qual o próximo assunto? Então, tá caminhando bem o Arthur Cabral. Boa, então tem outros jogadores também em mente aí, na mira PVC. E esse momento, né, em que os jogadores, eles chegam, é uma SAF que visa lucro, então isso é uma realidade desse novo Botafogo. Chegou proposta boa, vai vender mesmo e vai contratar outro. No ano passado isso deu muito certo, né, tanto que o time conquistou os principais títulos, mas não é uma garantia que isso vai dar de novo e não é simples você remontar o time a cada temporada. A gente vai ter que se acostumar com isso? Não, eu não acho. Eu não acho que isso seja uma questão da SAF. Não? Não é um modelo do Botafogo? Pode ser um modelo do Textor. Textor. Como o Textor pensa? Pode Sim. ser um modelo como o Textor pensa, Sim. mas não é um modelo necessariamente das SAFs. Não, da SAF eu quis dizer assim, de como o Textor faz essa gestão do Botafogo. Eu entendo assim, para você dar lucro no futebol, você precisa ganhar título. Ganhar título, você vai ter mais presença de público, você vai vender mais camisa, você vai ter melhores contratos de patrocínio, você vai ter melhores contratos de televisão. Seu jogador tem mais visibilidade. Seu jogador tem mais visibilidade, você até para vender vai vender melhor. Então, você precisa ganhar título. Para você ganhar título, você precisa manter um time estruturado. Pode dar certo, eu adoro sempre dizer esse exemplo. Você pode ir para a prova e tirar 10 sem estudar para a prova. Mas a lógica é você não estudar para a prova e tirar 10? Não, é estudar para a prova. É a mesma coisa. Pode dar certo como o Botafogo fez ano passado? Pode. Agora, a quantidade de entradas e saídas do elenco torna muito mais difícil você ter sempre o mesmo time estável. Olha os jogadores que começaram o Campeonato Brasileiro, a Libertadores e o Brasileiro do ano passado, a Libertadores do ano passado. Gatito Fernandes está no Cerro Porteño, Damian Soares está no Penharol, Lucas Alta está no Vitória, Hugo está no Vitória, Júnior Santos no Atlético Mineiro, Eduardo no Cruzeiro, Tietê no Vasco, Vitor Sá no Krasnodar, Chiquinho Soares no Santos, Janderson no Vitória. Tudo isso, até o Janderson, foi o primeiro jogo da Libertadores do ano passado contra o Aurora. Sim. Tudo isso, até o Janderson, é só da escalação do primeiro jogo da Libertadores do ano passado. Aí tem Diego Hernandes, jogou Libertadores do ano passado, Matheus Nascimento, que está no Los Angeles Galaxy, Oscar Romero foi campeão brasileiro da Libertadores, está no Internacional, o Arouche, que chegou com esperança, voltou para o Lyon, o Adrielson, que está no Anderlecht, o Luiz Henrique, que foi o craque do Brasil no ano passado no Zenit, o Almada, que foi o segundo craque do Brasil no ano passado, está no Lyon, Igor Jesus vai embora para o Nottingham Forest, o Cuiabano deve ir, o Jair deve ir, o Rafael se aposentou, o Pablo no Flamengo, o Carlos Alberto no Sport. Cara, muita gente. É muita gente. Isso assim, você pode fazer negócio e fazer dinheiro com essas negociações, mas para o treinador é muito mais difícil. E sem contar que se você pegar no ano passado na Libertadores, o Botafogo teve como técnicos o Thiago Nunes na estreia, o Fábio Matias depois o Arthur Jorge, depois teve os interinos desse ano, até chegar o Renato Paiva. Então são 7 técnicos em um ano e meio.
sentados no banco de reserva. É difícil fazer assim. Impossível não é, tanto que o Botafogo é campeão da Libertadores e campeão brasileiro. Mas você aumenta o percurso. Eu posso sair daqui para Interlagos e ir para o São Mateus. Mas se eu for para 23 de maio é mais rápido. E daí a fazer de novo, né? É difícil para você repetir. Por outro lado, você tem jogadores que talvez não passariam pelo futebol brasileiro e que tem a chance de estar, da gente acompanhar esses jogadores e, claro, a torcida, como o Almada. O Almada não teria vindo para o futebol brasileiro se não fosse esse modelo, né? Essa forma como o Jackson... Não, se não fosse o modelo multi-clubes ownership. O modelo... MCO. Exato. O modelo que eu quero dizer é como o Textor faz essa gestão. Não, eu acho que não é o caso. O Montoro talvez não passasse pelo Botafogo, o Almada talvez não passasse, esses jogadores muito jovens e que têm um mercado muito grande na Europa e são promissores, talvez essa forma de fazer futebol nos dê a oportunidade de ter um cara desse aqui. Mas você ter o Almada por 3 meses... Mas foi campeão, não valeu? Sim, valeu por 3... Você é campeão uma vez. Mas esse modelo vai levar a título todo ano? Essa é que é a grande pergunta. Né? O Montoro, ele é contratado por causa da estrutura multiclube ownership. O Textor é sócio do Crystal Palace, dono do Lyon, dono do Molenbeek. Então você pode fazer essa estrutura que não está muito claro como é que funciona do ponto de vista contábil e tributário. E isso uma hora pode ter um custo maior. Eu não estou dizendo que está errado. Sim. Eu estou dizendo que você tem muitos caminhos para chegar no final. Esse me parece um caminho longo. E a gente está justamente aqui pesando, né, os prós e os contras e debatendo esse assunto que é relevante. O Botafogo, então, agora parte para o Mundial de Clubes. Vamos ver como o Fogão vai se sair, até porque é um grupo bem difícil, como o PVC colocou. Hernanzito, você mandou aqui algo no nosso grupo que eu não consegui abrir ainda. É a foto do Montoro. Ah, tá. O governador? Não o governador. A gente está vendo o grupo aí, não é ó. o grupo do Super Mundial. Não era o grupo, mas a gente está vendo o grupo. Tem Atlético de Madrid, o PSG e o Seattle Sounders que jogam em casa, ou seja, é pedreira pela frente. O Botafogo é o grupo mais difícil entre os brasileiros. O aeroporto? E cadê a foto? Temos a foto aí? Conta, Hernanzito. A foto vai entrar, mas você já pode contar. Não, ele chegou, né? Ele foi anunciado, ele assinou o contrato, fez exame médico, aquela coisa toda. E ontem ele assistiu o jogo lá das tribunas. E aí chegou junto com o time no ônibus, já para ir se ambientando. E aí teve um momento ali antes do jogo que ele subiu no gramado junto com o Joel Carli, né? O Carli é um dos caras ali da diretoria. Olha lá a foto ali, ó. Ele ali de camiseta branca, pequenininho e tal, novo Almada. Ele chega já com muita expectativa. O torcedor ontem já estava aplaudindo, enfim, estava eufórico com a presença dele ali. E é um gurizão, assim, gurizinho, né? Pequenininho e tal, fisicamente fininho, mas é um jogador de muita habilidade, né? Ele é muito bom jogador, muito bom. E ele começou no Vélez, como o Almada começou no Vélez também. Que aí a maior coincidência é ter iniciado no mesmo lugar. Mas ele é muito talentoso. É simpático. A expectativa é que faça o mesmo. E é um moleque simpático, assim. Normalmente os argentinos são mais fechados. Me lembro do Garro, uma vez que estava ainda para estrear pelo Corinthians e tinha acompanhado o time num jogo. E aí eu fui cumprimentar o Garro, ele foi bem fechado, assim. Mas normal, né? O cara, quando é mais fechadão e tal. O Montoro me parecia ser um garoto bem agradável, assim. Mas pode durar pouco por aqui, né? A tendência é essa. Botafogo considera a pedida alta por Bernardeschi e não avança no negócio. Né? O jogador foi oferecido por intermediários, jogador que jogou na Juventus, está atualmente no Toronto FC, da Major League Soccer, tem 31 anos, é um atacante que faz a ponta direita, a ponta esquerda, tem um belo chute de fora da área. Seria uma opção, mas pelos altos valores, o Botafogo não considera que vale a pena gastar tanto assim com o jogador. Estaria abaixo de outras opções no mercado que o Botafogo segue negociando ou até está próximo de trazer, né? Esse reforço galáctico, pelo menos, não deve vir mais. Burnley envia documento à CBF reclamando de dívida de 48 milhões de reais por Vitinho. Dívida do Botafogo com o Burnley, né? Cara, a gente sabe que o Textor estica a corda ao máximo para pagar no maior prazo possível, até saindo um pouco dos prazos acordados ali no contrato e tudo mais. Mas isso, neste momento agora de negociações, de janela, não é uma boa, porque queima o filme do Botafogo
Aí depois vão ficar reclamando que, mas o Dinamo não quis vender parcelado o Bitelo e tudo mais. É por motivos como esse aí. Será que esse tipo de notícia não influencia outros clubes a não querer vender parcelado pro Botafogo? Sabem que vai demorar a receberem dinheiro, vai ter atraso, querem à vista. Essa questão complica muito. Tem aí o Botafogo precisando se reforçar muito bem, não pode correr risco de ter complicações em negociações, porque os times estão preocupados se vão ou não receber o valor. O Burnley acionou a CBF reclamando de 7,5 milhões de euros, 47,9 milhões de reais, quase 48, pelo lateral Vitinho. O documento do clube inglês avisa a entidade que abriu uma disputa com o Botafogo e que já houve uma proposta enviada pela FIFA sobre a petição. Cara, daqui a pouco tá entrando em outro transfer ban aí, mesmo que por um dia, por poucas horas, entra em outro transfer ban, como foi aquela vez, meses atrás, fica feio, cara, fica feio. Não tem por que fazer isso. O Botafogo chega a acordo com o Benfica e negocia salários com o Arthur Cabral. Falta só isso para fechar o acordo de vez com o Arthur Cabral, segundo o GE. Centroavante e o Botafogo estão fechando a base salariais, né? Segundo o portal, o Botafogo e Benfica decidiram ali, finalizaram os termos do acordo que o Botafogo pagará 15 milhões de euros para o Benfica entre valor fixo e valor de bônus. O acordo com o Arthur Cabral não deve ser difícil, já que ele quer vir para o Botafogo e também o agente dele é Paulo Pitombeira, o mesmo de Gregory e Junior Santos, que já tem aí uma vasta relação com o Botafogo, não é de hoje, né? Então tá quase certo. Lógico, eu só acredito quando chega de verdade, mas está muito próximo de pisar no Rio de Janeiro como jogador do Botafogo, o Arthur Cabral. Então é isso, pessoal. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão e também Notícia do Fogão Reserva. Está assistindo esse vídeo pelo Notícia do Fogão Reserva? Show! Tá assistindo pelo principal? Vai aqui embaixo na descrição e se inscreva no Notícia do Fogão Reserva. Esse canal aqui pode acabar. Até o dia 22 de junho estamos aí no risco de, com mais um strike, perder o canal. E se isso acontecer, é por lá que nós vamos conseguir trabalhando e seguir mantendo contato com você. Se não conhece o canal 2.0, se inscreve no canal Reserva da gente lá. E se não, se esse canal sumir, como é que você vai ficar sabendo? Ninguém vai te avisar, você não vai saber. Eu simplesmente vou sumir e parar de aparecer para vocês. Então se inscreve lá. Se esse canal não cair, não levar outro strike e se mantiver vivo para sempre, vai ser um canal com vídeos longos. E esse Reserva será o canal com vídeos curtos. E aí quem gosta de vídeos mais curtos, assiste lá. Quem gosta de vídeos mais longos, assiste aqui. E é isso aí. Pessoal, aqui em cima Live Pix, lá embaixo tem o nosso canal Reserva, o canal de react torcedores, o canal, a página no Instagram e tem o link da Jet Sport e o cupom da gente, Notícia do Fogão 10, para você ganhar descontos em mais camisas lá, pagando 2, levando 3, frete grátis e ainda desconto de 10% para você. Ali em cima é o nosso Pix, qualquer valor é muito bem aceito e ficamos muito gratos pela sua ajuda. E também o nosso e-mail de contato, rafoguense10@gmail.com. Você manda mensagem pra gente, chama uma live em parceria com você, pro seu canal, ou você pode também mandar aí uma mensagem para convidar para um evento. Quiser patrocinar o canal, fazer um jabá, anunciar aqui no canal, assim como a Jet Sport faz, só mandar mensagem lá pra gente, que a gente troca uma ideia, fecha uma parceria e define aí os termos pra gente divulgar seu produto, seu curso, sua loja aqui no canal, tá? Temos 4 planos de membros também, esqueci de falar, 4 planos de membros de 3, de 5, de 15, ou por R$3 por mês, R$5 por mês, você economiza uma coquinha KS, uma coxinha por mês, você não come, você não bebe, e você faz aí o plano de membros, é baratinho, é uma coquinha KS, uma coxinha no mês, você já paga ele. Então, tamo junto sempre, obrigado pela moral de sempre, Fogão ganhou, tá no G6, onde tem que ficar, para voltar para próxima parte do campeonato pós-mundial, próximo dos líderes, e poder, com esse plus de jogadores, esse plus no elenco, brigar por títulos. Tamo junto sempre, um abraço, até o próximo vídeo, valeu!